Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais essa noite, né, dando sequência à nossa semana da reprodução assistida, da embriológica. Né, como o Edson falou aí na introdução, a nossa intenção é justamente essa de disseminar o conhecimento e levar o conhecimento, ainda mais agora com essas plataformas digitais. Isso é muito bom, que a gente pode fazer meio a qualquer hora, né, de qualquer lugar. Então, isso trouxe uma união, uma integração muito grande para a gente, né, como um todo, como sociedade, né? E o título da minha aula aqui é biópsia embrionária, né, por trás da prática. Eu fiz uma brincadeira aqui, né, do português, porque até a nossa equipe de marketing, quando fez a divulgação lá, teve um errozinho de digitação, e eles soltaram esse por trás ali com o Z, né? E a gente falou, nossa senhora, saiu errado, tal. Mas e aí eu fiquei pensando nesse tema e faz bem sentido que seja com o Z também, porque assim, o que a gente pode trazer, e a ideia é justamente essa, de falar, preparar uma aula um pouquinho diferente, né? De trazer a experiência prática mesmo, né? Não o que está nos livros, aquele politicamente correto, trazer um pouco mais do que a gente vivencia, as dificuldades um pouco que a gente encontra aí na prática, e também falar o que existe além da prática. E aí seria esse outro por trás aqui com S, que é importante a gente falar sobre quando a gente fala de uma implementação de um programa de biópsia embrionária. Tá? Então, vamos falar da implementação, da segurança e da praticabilidade de um programa de biópsia embrionária. Não só da técnica. Então, na aula hoje eu separei aqui por tópicos. Vamos falar, então, como eu disse, da implementação, do impacto da biópsia embrionária, da indicação, isso é o impacto do programa de biópsia embrionária no laboratório, tá? Da indicação da biópsia, então, quando indicar as biópsias embrionárias, os métodos que a gente tem de abertura da zona pelúcida, os métodos de biópsia, de retirada da célula. Vamos falar também sobre o tubing, sobre a importância da classificação embrionária, né? Quais embriões biopsiar, né? E alguns segredos também do sucesso da sua técnica de biópsia. Eu vou revelar aqui para vocês hoje. E depois vamos fazer um apanhado sobre o novo teste não invasivo para análise genética dos embriões que vem surgindo aí também. Então, queria só comentar que essa parte do quais embriões biopsiar é uma pergunta que eu recebo dos meus amigos embriologistas aí quase, acho que, olha, pelo menos uma vez por semana eu recebo uma foto com o embrião. E aí, Bernardo, o que você acha disso aqui? E aí a gente acaba discutindo o caso, então acho que vai ser legal trazer isso aqui também, tá? Bom, então, primeiramente, a gente tem que trazer um conceito de gestão de processos, né, que o embriologista tem que ter quando você planeja introduzir uma nova técnica no seu laboratório. Você tem que fazer uma análise do impacto dessa técnica, né, e você tem que fazer um planejamento para introduzir essa técnica. Não é porque saiu uma nova técnica, vou comprar, vou colocar aqui, vou aprender, vou começar a fazer e pronto, acabou. Não. Peraí, como que vai ser essa técnica? Quem que vai aprender? Como que essa pessoa vai passar para as outras pessoas? Qual é o impacto disso na nossa rotina do laboratório? Né? Qual é o investimento necessário para a gente realmente, quando a gente tem interesse de colocar essa técnica? E como isso vai refletir no meu resultado final? Né? Porque, assim, quando você introduz essa nova técnica, geralmente a gente, no laboratório, a gente faz investimentos no objetivo de sempre melhorar os nossos resultados na reprodução assistida, né? Seja também investimentos de qualidade, como a Vanessa falou ontem. Então, que vai impactar no seu resultado final também, provavelmente. Tá? Então, a gente tem que fazer uma análise disso, porque simplesmente colocar uma técnica lá que vai atrapalhar a sua rotina para não dar nenhum resultado no final, né? Então, é uma coisa a ser analisada e planejada. Tá? Então, para a implementação, você tem que ter alguns requisitos laboratoriais iniciais. Então, você tem que ter os KPIs bem trabalhados, isso a Vanessa falou ontem, né? Então, você tem que ter uma qualidade, um padrão de qualidade embrionária, com uma taxa de mais de 60% dos embriões fertilizados, né, alcançando o estágio de 8 células em D3, e mais de 30% dos fertilizados, pelo menos 30%. Hoje a gente já poderia falar em 40%, 50% aí, alcançando o estágio de blastocisto
né? Ou 30% sendo blastocistos de boa qualidade, tá? Em dia 5. Tem que considerar também o número de incubadoras que você tem no seu laboratório, para que isso contribua para a sua qualidade embrionária, né? Limitar o número de casos por incubadora, reduzindo a abertura de porta, a variação de pH, e ter um bom sistema de cultivo até blastocisto. E aí, para isso, a gente recomenda aí que você tenha um bom analisador de gases, né, ou um bom medidor de pH, um bom controle da sua medição de pH, para que você realmente consiga otimizar esse cultivo embrionário. E, obviamente, ter protocolo de vitrificação bem estabelecido. Então, não adianta você querer partir para a biópsia embrionária, sendo que você não dominou nem a técnica de vitrificação antes, né? Então, você tem que já ter uma taxa de sobrevivência aí dos embriões pós-descongelamento de pelo menos 95%, né? O ideal é que seja superior ou igual a 95%. Então, no planejamento, você vai ter que pensar, como eu disse, na qualificação técnica do seu embriologista, através de curso, treinamento, a validação dos processos, qual equipamento que você vai utilizar. Hoje no Brasil a gente tem duas marcas aí disponíveis no mercado, uma é a Octax, outra da Hamilton Thorne, o laser, né, de laser. E qual laboratório de genética que você vai trabalhar, né? Que esse laboratório tem que te dar o direcionamento sobre os casos, né? Você possa discutir os casos com ele. Olha, entrou uma paciente aqui assim, assim, assada, a gente está pensando em fazer dessa forma, o que vocês acham? Né? Esse laboratório dá um suporte também para o paciente, faz uma conversa com o casal ali, junto com o médico, a clínica, né? Que você tenha confiança e que dê também ali um suporte ao embriologista, tá? Nos seus resultados. Por que isso? Porque olha só as possibilidades que a gente tem dos resultados de biópsia embrionária. Então, quando o embrião é normal, tá ótimo. Você vai lá, transfere ou deixa ele congelado. Mas quando dá um resultado indeterminante, por exemplo, ou quando a gente tem doenças monogênicas, olha as variações que a gente tem aqui que são autossômicas, são ligadas ao X, né? Ou quando a gente tem aneuploidias, translocações, ou até mosaicismos, né? Hoje se fala muito. Olha as possibilidades que a gente tem aqui de decisões, né, a ser tomada. Então, a gente tem que realmente ter uma parceria que você consiga ter um bom atendimento aí do seu laboratório de apoio de genética, tá? E outra quesito também é uma questão de relação de tempo, né? A segurança que você tem que ter. Então, você tem que pensar. Hoje, a grande maioria dos laboratórios hoje no Brasil tem de 2 a 4 embriologistas no laboratório. Você introduzir uma nova técnica vai impactar isso, esse número de embriologistas vai comportar essa nova técnica. Então, você tem uma relação aqui do número de embriologistas versus a quantidade de processo. Eu coloquei essa pirâmide aqui justamente nisso. Você não pode ter um número de embriologistas pequeno, né, que representa aqui o topo dessa pirâmide, e a base da pirâmide ser os seus processos, né? Nem ser investido também, porque senão o seu custo aumenta muito. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque senão você vai estar aumentando o risco de prejuízo no seu laboratório, né? E por conta do impacto no estado emocional aí dos embriologistas. Então, aí eu peguei esse capítulo do livro aqui, desse livro, que é muito interessante, né, que fala sobre a qualidade, né, e o gerenciamento de riscos no laboratório de fertilização in vitro, e ele mostra para a gente como eram as etapas aí de um processo simples de fertilização in vitro. Olha só quantas etapas e possibilidades nós temos aqui num processo simples. E a evolução desses protocolos, desses processos, com a introdução do congelamento, né? Então, com a evolução da técnica de congelamento, a gente tem a possibilidade de congelar os ósseos, né? Descongelar e congelar também os embriões. E, então, isso já aumentou aqui o número de processos, né? Dentro do laboratório. E quando a gente fala, então, da possibilidade de biópsia embrionária também, olha só o número de processos que aumentam dentro do laboratório. Então, a gente já vê muito mais processos aqui. E aí, com isso, tem vários trabalhos que se falam sobre as boas práticas, né, no gerenciamento do laboratório, na determinação do staff laboratorial, né, da sua equipe laboratorial, né, e esse trabalho eu gosto bastante,
que foi publicado, e eles fizeram essa análise sobre os novos, um protocolo moderno, né, de fertilização in vitro versus um protocolo antigo, tá, de fertilização in vitro, e eles elaboraram também uma calculadora para isso. Então, para calcular essas horas, né, a diferença ali de tempo e o impacto dos processos dentro do laboratório. Então, quando a gente olha aqui esse fluxograma, tá, é muito interessante que isso daqui é o que passa, a gente nem se dá conta, mas é o que passa na cabeça de todo embriologista para cada caso que entra dentro do seu laboratório. Porque são todas as possibilidades, alternativas que a gente tem para conduzir aquele caso. Então, assim, fez a captação do óvulo, aquele óvulo entrou dentro do laboratório, ele está imaturo, eu vou fazer uma maturação in vitro, né? A gente vai fazer FIV, vai congelar, vai fazer ICSI. O que a gente vai fazer? Ela vai doar um pouco, ela vai ficar um pouco para ela, vai usar sêmen de doador, não vai usar. E isso tudo são 57 processos, 57 decisões que o nosso cérebro de embriologista toma automaticamente, né? Então, é importante realmente aquele quesito de considerar a sua equipe aí no laboratório, quando se introduz essa nova técnica, né, ou mesmo quando você aumenta o número de casos no seu laboratório, tá? Porque são 57 processos que você toma para cada paciente que entra dentro do seu laboratório. E esse estudo demonstrou um aumento significativo no tempo gasto atualmente em um ciclo, né, quando comparado ao ciclo tradicional, né, um ciclo moderno, vamos dizer assim, e quando comparado ao ciclo tradicional do passado. Então, antigamente se gastava em torno de 9 horas, tá, de manuseio ali com cada paciente, e hoje a gente gasta em torno de 20 horas com cada ciclo, em cada paciente. Tá? Então, a conclusão é que o aumento das biópsias embrionárias vai aumentar, sim, o trabalho laboratorial e a necessidade de um staff adicional. Tá? E aí, eles... acho que eu... Não sei se eu tirei aqui a calculadora. Bom, tirei. Bom, mas depois acesse esse trabalhinho aqui, eu vou voltar só para vocês. Eles elaboraram uma calculadora que fica disponível lá nesse trabalho, lá com um arquivo em anexo. Você consegue lançar lá quais o número de ciclos que você faz, né? Então, quantos casos de biópsia você faz, quantas fertilizações in vitro, congelamentos e tal. E isso você faz por ano e ele vai te dar o número de embriologistas necessários para o seu laboratório. Tá? Lembrando que ainda no Brasil a gente tem a CLT aí e tem que considerar ainda sempre para mais, porque você vai ter, dependendo de um laboratório que, vamos supor, tenha 10 embriologistas, ele vai ter sempre um de férias, né? Então ele vai estar sempre trabalhando com 9, praticamente. Tá? Então, tem que é uma coisa a se considerar também. E quando a gente fala de biópsia embrionária, né, tem sempre vamos dizer assim, essa discussão, né, sobre a indicação da biópsia embrionária. Quer dizer, acho que nem tem tanta discussão, já é clara hoje as necessidades de indicação, só que simplesmente houve uma banalização da técnica e todo mundo resolveu aplicar essa técnica para todo mundo, né? Então, assim, quais são os casos que vale a pena indicar a biópsia embrionária, tá? Casos de idade materna avançada, casos de falha de implantação recorrente, ou seja, você está produzindo bons embriões e esses embriões não estão implantando. Então, por que não estão implantando? De repente, vale a pena investigar também a análise genética, fazer uma análise genética desses embriões, tá? Abortamento recorrente, tá? A idade paterna avançada também já tem sido recomendada, né? Fator masculino severos também, você tem ali um aumento provável de aneuploidias também, tá? E uma grande pergunta que todo mundo costuma até falar muitas vezes erroneamente é que aumenta a taxa de gravidez. Quando a gente analisa a taxa de gravidez por ciclo, ela pode dar sim um aumento, tá? Mas na taxa de gravidez acumulada, ela não aumenta a taxa de gravidez, tá? E diminui também, né, o abortamento no caso. Então, como que é isso para vocês entenderem? Por que aumenta por ciclo, mas não aumenta na taxa de gravidez acumulada? Eu separei aqui uma foto de 4 embriões, tá? Se eu pegar esses 4 embriões aqui e fizer uma transferência vou transferir um de cada vez, tá? Um desse, aí transferir ela não engravidou. Aí transferir esse.
Ela também não engravidou. Aí ela voltou e falou, quero descongelar esse daqui e vou transferir esse daqui. A paciente também não vai engravidar. E aí ela voltou na quarta tentativa, por último, tá? Lembrando que foi ao acaso isso, né? Um evento ao acaso. Ela voltou aqui e engravidou desse último embriãozinho aqui, tá? Por que aconteceu isso? Né? Então, vamos supor aqui que ela não engravidou. E aí ela só engravidou desse último. Tá? Ou seja, o resultado final dela, desses 4 embriões, seria uma gestação. Tá? Poderia ser 2, poderia ser 3, dependendo aí da idade. Então, a taxa de gravidez acumulada dela seria uma gestação. Mas, se eu tivesse feito a análise genética desses embriões, eu ia detectar que esses 3 aqui possivelmente teriam aneuploidias, teriam alterações cromossômicas. Por isso que ela não engravidaria. E aí, eu pularia essas etapas aqui de transferências, né, tendo um menor desgaste para o paciente, e escolheria logo esse daqui, que seria o euploide. Então, eu teria uma maior taxa de gravidez por ciclo, porque eu faria um ciclo só de transferência e já teria alcançado a gestação. Tá? E já vamos passando aqui para os métodos de abertura da zona pelúcida. Tá? Então, a gente tem... e aí, aqui eu gosto sempre de contar a história. Se fala hoje, só se faz praticamente aí a biópsia embrionária de trofectoderma, mas eu gosto sempre de passar pela história, porque é importante se conhecer os métodos que existem. Hoje, a nova geração de embriologistas nem sabe quais são esses métodos, só chega já no laser, né? E é importante saber as alternativas que existem para que você possa trabalhar na adversidade. Né? Já aconteceu de eu ter que fazer biópsia e na hora o laser não funcionar e eu tinha que correr para alguma alternativa. Né? Então, a gente ter essas possibilidades na mente, isso aumenta a tua capacidade de trabalho e de execução. Então, a gente tem um método de abertura da zona pelúcida mecânico, químico e um método físico que é através do laser. Tá? O método mecânico foi o primeiro método desenvolvido, funciona muito bem até hoje, eu gosto bastante. É recomendado que se faça essa abertura da zona pelúcida preferencialmente a TD3 e para isso se utiliza uma agulha de PZD, que a gente chama, significa PZD aqui, é Partial Zona Dissection. Então, a dissecção parcial da zona através dessa agulha. Essa agulha ela tem uma ponta bem fininha e que ela vai engrossando aqui, e com isso você consegue, ela funciona como se fosse quase uma faquinha, assim, você passa ali na zona pelúcida do embrião. Então, você faz uma transfixação aqui da zona pelúcida, tá? E aí você depois faz uma fricção da zona pelúcida aqui, das pipetas, né, com a holding, com a sua de PZD, e você faz um corte nessa zona pelúcida, tá? Então, aqui uma foto dessa transfixação, e aqui eu tenho um videozinho antigo meu aqui que eu fiz com o embrião que era de descarte aí, que estava bloqueado. Então, transfixei muitas vezes, se você não faz essa transfixação aqui muito larga, ele já rompe na hora aqui. Mas quando você quer um buraco maior, você faz aqui mais larga, faz onde você tem um espaço perivitelínico maior, e fez a transfixação e ficou o buraquinho ali na zona pelúcida. Aí o buraco aqui. Nossa, mas o Luiz faz isso, é uma coisa tão... né? Não é só fazer com bem pouquinho de sal. Não, Pessoal- glicemia é com nível de açúcar. Então, O pessoal tá com o Porque microfone cada dia ligado? você come na vida... não, não é Pessoal, açúcar. quem tiver com o microfone ligado, eu vou pedir tudo que você come, para mutar sabe? o microfone. Você tem açúcar. Ele transforma em Não, ele açúcar. transforma em glicose, tudo. Bernardo, eu vou mutar todo mundo e você se desmuta, tá bom? Tudo que você não, pode Tá ser bom. salgado. É que o ruim de comer doce é que É maior a quantidade, porque o seu né? organismo ele não... Foi, agora foi. Desculpa aí, pessoal. O Edson, só me dá uma resposta aqui. Você consegue ver meu mouse quando eu passo aqui? Consigo ver teu mouse, tranquilo. Ah, então beleza. Só o vídeo que Tá. tá passando meio devagar, mas tá tudo certo. Tá bom.
Bom, o método químico é um método já ultrapassado, praticamente descontinuado pelo alto risco de lesão ao embrião, né? É recomendado que se utilize um braço duplo, então faz uma adaptação aqui no microscópio, né? No micromanipulador, na verdade, e se utilizava aí o ácido de Thyroides, então que tem um pH ali de 2,2 a 2,4 mais ou menos esse ácido. Então, como vocês podem ver, é uma substância ácida, né? E ela vai corroendo a zona pelúcida. Tá? Então, você usa, no braço duplo, você usa uma pipeta para desprezar esse ácido, que ela é mais fina, tá? Ela é redondinha assim, mais fina, parecido com a de biópsia, mais fina, e no outro você usa a de biópsia. Tá? E aí você consegue fazer a dissecção da zona e depois a retirada da célula. Aqui então o afinamento aqui da zona, com ácido, aqui a pipeta, né, de assisted hatching, que a gente chama, né? E acho que eu tenho um videozinho aqui também. Vocês vão poder ver o efeito do ácido. O teu microfone tá falhando. Melhorou? Acho que tem que apertar um pouco mais aí, o plugzinho aí, o microfone. Melhorou? Melhorou. Perfeito. Olha lá, então vocês viram aí, fui soltando aqui na pipeta o ácido, tá? E foi correndo a zona pelúcida. Eu nunca gostei muito desse método. Tinha hora que funcionava, aí tinha hora que não funcionava, você começava a soltar muito ácido e eu não gostava muito. Falam que o embrião teria uma capacidade de regular depois seu pH intracelular, né, que poderia dar certo, que não causaria tantos danos, mas acabava degenerando às vezes alguma célula, né, e para mim não tinha uma consistência, vamos dizer assim, muito grande. Tá? Vou passar aqui. O laser, então, que é o mais conhecido, mais utilizado hoje, se faz uma ruptura térmica da zona pelúcida, né? Pelo aquecimento de um feixe de laser, tá? E num alvo determinado. Então, você consegue ter um controle muito maior de onde você vai dar esse tiro e o tamanho da abertura que você quer, que é relacionado com a duração da potência do laser, tá? E a quantidade de pulsos que são emitidos. 70% das clínicas no mundo usam essa tecnologia, te dá maior uniformidade, precisão e diminui também o tempo de trabalho de exposição do embrião. Tá? Então é importante saber que o laser exige uma regulagem desse laser. Tá? Ele funciona numa distância focal que tem que ser adequada. Isso, e às vezes, dependendo do laser, de acordo com o seu microscópio, você precisa fazer um ajuste desse laser. Tá? E aqui só para ilustrar o tamanho dos buracos dos tiros de laser que você consegue trabalhar aí. Então, desde o menorzinho aqui para os maiores. Isso vai de acordo com a abertura do feixe de laser e o tempo de duração desse laser. Para a abertura da zona pelúcida com laser, né, para biópsia em dia 5, eu geralmente recomendo 2 métodos de abertura. Tá? Um que eu chamo de método em V. Então, eu pego a metade da zona pelúcida para fora, vou dar 2 tiros para fora, e para o lado interno eu dou um tiro só. Tá? Então, com isso, onde estão as minhas células aqui em contato, eu diminuo o risco de exposição a essas células com um tiro a menos. Né? E aí eu causo também um ponto de estrangulamento nessa zona pelúcida, de tal forma que favoreça também depois a minha biópsia de blastocisto. Tá? Ou também um outro método que é um método em 8, né, que eu falo, que é você pega da metade da zona pelúcida para fora, você dá um tiro, e a outra metade para dentro. E aí você vai causar esse ponto de estrangulamento no meio dessa zona pelúcida também, eu acho que é sempre válido ter esse ponto de estrangulamento, que favorece bastante o embriologista na hora da biópsia e evita também a eclosão total do embrião, né, a saída total do embrião da zona pelúcida. Tá? Bom, a retirada das células, então, lembrando desde a época da biópsia em D3, né, você tem um método que você entrava com a tua pipeta e aspirava essa célula de D3.
tá? E aí um método de aspiração, e eu vou demonstrar aqui para vocês que a gente tem a possibilidade também que quase ninguém fala mais, que é a biópsia de corpúsculo polar, tá? Se utiliza uma agulha própria para corpúsculo polar, então vou passar o vídeo aqui para vocês. Ah, mas para que utiliza essa biópsia de corpúsculo polar e tal? Por que ninguém fala disso? A biópsia de corpúsculo polar, ela serve para você detectar principalmente erros meióticos, né? Então você quer detectar de onde está vindo aquela neoplegia dos embriões, se é realmente do óvulo, da meiose, se é da primeira meiose ou da segunda meiose, né, desse óvulo, você consegue detectar. Então é importante sempre fazer a biópsia do primeiro corpúsculo polar, separar, identificar ele num tubinho. No dia seguinte, depois que você injetar esse óvulo, ele vai terminar aquela segunda meiose e você coletar o segundo corpúsculo polar. Tá? Então, você teria a análise dos dois corpúsculos e compararia o número de cromossomos daquele corpúsculo para você detectar, principalmente, falhas, né, erros, neoploidias de origem meiótica. Tá? E a biópsia em estágio de clivagem, dia 3, você tem basicamente 3 tipos aí de retirada, de métodos de retirada dessa célula, sendo 2 pelo aumento da pressão interna. Então, você tem que ter um embrião aqui, você fez um buraco aqui em cima, você aperta o embrião, né? Que seria um squeeze ali que a gente fala, você aperta esse embrião ali contra a holding, tá? E aí ele elimina uma célula. Ou aumentando a pressão interna também, injetando meio de cultura. Então, você vem com aquela agulha depois que você fez o buraco, você vem com a agulha de assisted hatching, injeta meio de cultura dentro desse embrião e ele vai expandir e uma célula vai cuspir para fora, tá? Então, E o outro método seria através da aspiração do blastoma. Eu não coloquei vídeo porque senão fica muito longa a aula e depois, em outra oportunidade, a gente pode mostrar isso para vocês. Então, vamos falar agora da biópsia de trofectoderma, de blastocisto, tá? E aí se discute muito, quando a gente vai falar da biópsia de trofectoderma, se a gente faz a abertura da zona pelúcida no dia 3, ou já faz a biópsia sem mexer nesse embrião, já faz a abertura direto no dia 5. Tá? Então, aqui é uma imagem, como eu faço a abertura em dia 3, então o embrião já eclode, tá? Olha, a gente já pode ver a massa celular interna dele aqui, todas as células do trofectoderma já para fora, tá? Um estágio excelente aqui para ser biopsiado. E você consegue trabalhar com esse embrião só com as células do trofectoderma do lado de fora. Então, sem causar possíveis danos aqui, mexendo perto da massa celular interna. Aí, aqui um embrião em blastocisto, sem estar eclodido, onde a gente faria a abertura dessa zona pelúcida e retiraria também essas células do trofectoderma aqui. Embriologistas, na grande maioria, preferem a de D3, porque é uma biópsia mais fácil, tá? Só que se o embriologista, o profissional, já tem uma experiência e ele começa a se adaptar nesse método aqui que é mais novo, vamos dizer assim, tá? Consegue fazer com tranquilidade também essa abertura em D5. Tá? No meu caso, onde eu presto serviço para várias clínicas fazendo biópsia no Brasil todo, e eu tive que me adaptar a esse método de abertura só no D5, porque as clínicas que eu vou é porque elas não têm o laser, então eu levo o laser até lá e a hora que eu chego o embrião já está em blastocisto. Então eu não tenho condição de fazer e esperar eclodir, né, e para depois fazer a biópsia, então a gente já faz a biópsia direto, tá, com a abertura no mesmo dia. E aí a literatura teve alguns trabalhos já publicados comparando essas metodologias, né? Se você vai abrir em D3 ou em D5, né? E aí alguns estudos já demonstraram que você fazer a abertura, fazer o hatching em D3 pode ser prejudicial na taxa de formação de blastocisto, ou seja, quando eles não fizeram a abertura em D3, eles tiveram uma taxa maior de blastocisto do que quando fizeram em D3. Tá? Então, é uma vantagem a se considerar, né, nessa mudança de protocolo, você ter mais blastocisto para trabalhar. Então, ele fala aqui, olha, utilizando esse método, a gente
conseguiu obter mais blastocisto para a realização da biópsia de trofectoderma. E uma outra coisa que eu não vou entrar muito nesse método hoje, vou deixar para curiosidade aí, mas vale a gente repensar, a gente vai ter que repensar, quando a gente faz essa abertura da zona pelúcida em D3, a gente tem que repensar como classificar esse embrião. Tá? Então, o Edson vai falar sobre classificação embrionária, depois com vocês, e um dos padrões que a gente tem de classificação embrionária é o padrão descrito aí por Gardner, que é o maior, mais aceito, mais trabalhado aí no mundo todo, tá? De classificação de blastocisto. E aí, quando a gente faz essa abertura na zona pelúcida, a gente perde aquele padrão, aquele trabalho que ele publicou foi com a zona pelúcida fechada, né? Então, como que você vai trabalhar, como que você vai classificar esse embrião quando você já faz a abertura da zona pelúcida? Então, tem uma outra metodologia, e isso a gente conta para vocês num outro momento, tá? E só de curiosidade, eu faço uma brincadeira aqui que é importante na técnica da biópsia, eu inventei uma fórmula matemática para a técnica de biópsia que é importante ser utilizada. Tá? Que é o quê? Que é a pressão interna da biópsia na sucção da pipeta versus a tração para você cortar com o tiro de laser. Então, ele seria o laser. Tá? Por quê? Porque você não pode simplesmente sair utilizando ou um ou outro. Tem gente que faz só pressão, mas não faz tração da célula. Ou seja, acaba utilizando muito mais tiros de laser. Quando você utiliza mais tiros de laser, principalmente no mesmo local desse embrião, você acaba superaquecendo esse embrião e você simplesmente frita. Né? Pega teu dedo, enfia numa chapa quente aí e vai acontecer a mesma coisa com as células do trofectoderma. Então, você causa uma fibrose ali, né? uma espécie de cicatriz mesmo naquelas células que vão morrer, e aí depois as células ficam muito mais difíceis de se desprender umas das outras, porque elas praticamente colaram, elas perderam a capacidade dela elástica. Né? Então, como elas fritaram, elas enrijecem e fica mais difícil de descolar uma da outra. Tá? Então, é importante sempre utilizar a pressão, a tração, ou seja, você tracionar essas biópsias, porque a hora que você traciona, você vai ter uma uniformidade do plano focal do seu microscópio e teu laser vai ser muito mais efetivo. Tá? Bom, a biópsia de trofectoderma, então, você tem as metodologias de retirada dessa célula, você pode fazer a aspiração pela pipeta, como eu falei, fazer o corte com laser, ou você pode fazer a aspiração pela pipeta também, e depois você vem fazer uma ruptura mecânica, que a gente faz com flicking, então você afrouxa um pouquinho as células com o laser, tá? E depois você faz uma ruptura que você passa a sua pipeta de biópsia pela de Holding, fazendo um movimento mecânico, né? Um corte mesmo ali dessas células, tá? E tem um outro método que eu desenvolvi recentemente, que é um método de avulsão, e isso qualquer dia eu faço um vídeo de demonstração para vocês, porque eu ainda não tenho um vídeo sobre esse novo método. Mas o Edson viu aí um outro dia que a gente foi fazer um treinamento, a gente ensinou para o pessoal. Tá, então aqui um exemplo de uma biópsia de trofectoderma, tá? Um barulhinho chatinho aí, né? Olha só, então aspirou, tracionou, né, essas células para trás. Então, a cada tiro de laser que se dá, você tem que puxar mais a sua célula. Até que ele puxa pouco nesse vídeo, tá? Um vídeo do YouTube que eu peguei aí, da internet. Olha só, mas ele vai aumentando a tração, esticando, olha só como é que vai nivelando o plano e você vai vendo a célula se desprendendo. Então, aqui ficou o embrião e aqui as células retiradas, tá bom? Basicamente é esse a biópsia, um vídeo de biópsia embrionária. A quantidade de células, é um vídeo antigo que eu tenho aí, a quantidade de células que ele retirou hoje já não se retira tanto mais, a gente tende a retirar menos células, tá? E uma outra coisa importante, quando você vai fazer a implementação do programa de biópsia no seu laboratório, é qual embrião você vai biopsiar, qual a conduta que você vai tomar no seu laboratório. Você pode traçar isso de acordo com as suas regras, né? Seu laboratório, suas regras, você pode falar, não, meu padrão de qualidade aqui é esse. Só que saiba que no seu padrão, no teu corte de qualidade, pode ser que você
esteja descartando algum embrião com potencial de gestação. Por mais que ele seja feio, que ele tenha menos chance de gestação, você pode estar descartando ele, tá? Então não significa que ele tenha zero chance, tá? Então, mas por que então eu vou definir esse critério? Olha, pode ser porque esses embriões aqui eu tenho mais dificuldade para biopsiar, ou eu já biopsiei muito, tenho facilidade até para biópsia, só que ele dá muita taxa de não informativo. Isso me dá muita dor de cabeça com a paciente. Explicar para as pacientes isso, olha, que não vale a pena, que não sei o que e tal. Então, é uma conduta que você pode tomar e eu acho totalmente aceitável isso, né? Então, para quem faz um volume muito grande e você ter isso com frequência, ter que discutir isso com pacientes ali com frequência, é uma coisa realmente a se considerar. Só que aí, como eu falei para vocês ali, né, da conduta e que eu sempre recebo esses questionamentos, se vale a pena biopsiar ou não, então aqui um exemplo dos padrões de qualidade, tá? Então, qual o tamanho, qual o grau da massa celular interna, do trofectoderma, então você vai definir isso aí para o seu laboratório. Mas as considerações que eu recomendo, então, quando as pessoas me mandam a foto do embrião sobre o que fazer ou não, primeiro, história pregressa. Essa paciente, como foi o primeiro ciclo, ela já fez casos anteriores, como que ela foi nos outros casos, ela fez já biópsia anteriormente ou não, né? É uma das coisas a gente avaliar como que foi o histórico dela, né? Qual o número de embriões que ela tem que são viáveis para biópsia? Então, essa paciente ela só tem esse embrião feio? Ou ela teve 5 bonitos e tem mais esse feio? Olha, qual que é a idade dela? Né? Então, se considerar uma paciente de 40 anos, ela vai ter cerca de 80% deles, 85% deles alterados. Então, você está trabalhando com 5 embriões, a chance de você ter pelo menos um euploide, né, está dentro aí da expectativa. Então, será que vale a pena mexer nesse sexto embrião, ela pagar por isso, sendo que você tem todos esses aspectos, né, de não viabilidade desse embrião, tá? Ou uma outra questão, você congelaria esse embrião? Porque ele vai ter que passar por um processo de congelamento. No teu histórico de congelamento do laboratório, você tem uma boa taxa de sobrevivência desses embriões quando você congela embriões nessa classificação embrionária? Essa é uma pergunta super importante. Se você não congela, porque ele não sobrevive depois, vai adiantar você biopsiar esse embrião? Então não vai adiantar, tá? Qual a taxa de sobrevivência, como eu disse aí, pós-descongelamento no seu laboratório de acordo com a qualidade embrionária? E aí a importância dos KPIs, que a Vanessa falou ontem. A taxa de gestação, também de acordo com a qualidade embrionária, você tem trabalhos que são publicados, já foram publicados considerando isso, embriões de dia 6 e dia 7, de acordo também com a qualidade embrionária, inclusive o Danilo Timadomo, que é um pesquisador incrível, aí, deu uma aula maravilhosa para a gente no encontro do Pronúcleo nesse ano, justamente falando sobre isso, sobre a competência desses excluídos, né, que a gente tende a excluir no laboratório porque são feios ou não chegaram assim como os outros, vamos dizer. Então ele falou isso muito bem, que eu não vou me estender aqui hoje, tá? Então considerar também o que eu falei sobre a relação de custo-benefício para essa paciente, tá? E a avaliação, uma das coisas que eu também sempre falo quando você está em dúvida, é um embrião, muitas vezes em dia 5, deixa ele para o dia 6. Ele está feio no dia 5, deixa para o dia 6 e vê se ele continua crescendo. Vê se ele continua se desenvolvendo. Para mim, esse é um dos critérios mais importantes. Se o embrião mostra que tem vontade, ele está lutando ali pela vida, né? Esse embrião ele tem maior potencial de implantação se ele for euploide, tá? E sem contar também que é um embrião com pior qualidade de célula, tá? E então você deixar ele expandir um pouco mais para você trabalhar com essas células, com mais células também, ele causa menos dano para esse embrião. Então é muito importante, tá? Então, depois que você fez a biópsia, né, tem que tomar cuidados ao guardar os embriões, né, e a manipulação da placa. Então, sempre identificar bem a placa, né, a numeração dos embriões, guardar na numeração específica, em gotas individuais, manipular essa placa, porque se você esbarrar a tua placa, as gotas andarem, se misturarem a gota, o que era no 5 vai parar no 1, e aí você já se perdeu e já pode descartar as células da biópsia que você fez, se você não conseguir detectar e identificar esses embriões, tá?
As células, a placa que você fez a biópsia, né? Só você guarda os embriões na incubadora e as células biopsiadas você mantém em temperatura ambiente, tá? Não mantém ela aquecida, porque senão você mantém ativo o metabolismo dessa célula. E agora a gente quer baixar o metabolismo dessa célula, porque senão você pode causar uma maior degeneração e degeneração do DNA também das células já biopsiadas, tá? O tempo para o tubing é importante, não deve passar aí de 30 minutos. Eu gosto já de deixar tudo preparado, já meus tubinhos, tudo já antes de começar a minha biópsia. Por quê? Porque a hora que eu acabar a minha biópsia, eu já quero começar o tubing. Ou você tem mais de uma paciente também no dia, ou muitos embriões, tá? Vale considerar isso também. Então, se você tem uma pessoa no laboratório para te ajudar, é legal deixar um biopsiando, o outro já fazendo tubing, tá? Para justamente não ter essa degeneração do DNA, tá? Não faz a vitrificação antes de você terminar o tubing total, porque pode dar ruim no tubing, pode ser que você perca essas células, aconteça qualquer coisa aí. Imaginem que já aconteceu de tudo que vocês imaginarem, já aconteceu comigo. Então, tem que tomar cuidado mesmo, tá? E é recomendado também aí você ter um testemunho, fazer um processo de dupla checagem, tá? Sempre tendo um embriologista para testemunhar tudo que você está fazendo, porque é um processo muito crítico. Você ter esse aumento da qualidade no seu laboratório te dá uma segurança muito grande, né? Já conversei várias vezes aí com o Edson e a gente já soube de casos em que fez, por exemplo, a biópsia embrionária e no laudo deu, sei lá, masculino, e a hora que a paciente fez o ultrassom era um bebê feminino. Primeira coisa que o paciente vem na clínica e fala, olha, você trocou meu embrião, tal, tá errado, tal, tal. O laboratório de genética nunca está errado, né? De acordo com eles, mas é importante você se respaldar e ter certeza daquilo que você está fazendo. Então, você ter essa dupla checagem de um outro embriologista é realmente fundamental nesse processo que é cheio demanda muita atenção, né? Então você fala assim, olha, confere isso, vê se o embrião está na gota 1. E quando você vai falando, você presta mais atenção, né, naquilo do que você fazer de uma forma sozinho, automaticamente, tá? E aí vem a parte do tubing. Então, o tubing consiste no quê? Em você guardar essa célula, esse Eppendorfzinho, tá? Pós-biópsia, para você mandar esse material para o laboratório de genética. Então, como eu disse, eu gosto de preparar isso previamente. É importante eu faço uma identificação alfanumérica, né, desses tubos. Então, o paciente lá chama Bernardo Moura. Então, põe B, M, né, o último, primeiro nome, primeira letra do primeiro nome, e a primeira letra do último nome, do último sobrenome, tá? E a identificação do número desse embrião. Então, vai ser BM1, BM2, BM3 e assim por diante, tá? E eu sempre coloco esses tubinhos na mesma ordem ali de trabalho, tá? Eu estabeleci processos para mim, para minha técnica, que eu sigo eles da mesma forma, para vocês terem ideia, até do mesmo jeito que eu monto o laser e desmonto, eu sigo sempre a mesma ordem ali, para justamente não esquecer depois nenhum cabo, nem nada disso. É importante fazer o tubo de controle, tá? Nos casos de PGTA, você faz um tubo de controle só por paciente. Nos casos de PGTM, que é a análise de doença monogênica, você faz um controle para cada embrião, tá bom? Cuidados, né, na asepsia, porque a gente tem um DNA contaminante, que é do ambiente, né? Então, embriologistas, a gente está liberando o DNA aqui da nossa pele, né, o dia inteiro ali dentro do laboratório. Quanto mais embriologista você tem no laboratório, mais DNA circulante você tem. E a hora que você vai fazer esse tubing, pode entrar ar, né, com esse DNA contaminante, ou você está manipulando sem luva, esse DNA pode estar caindo dentro disso da célula da sua pele, está caindo dentro desse tubinho, o que pode dar um artefato, uma alteração no resultado. Tá? Então, os trabalhos demonstram que a luz UV tem 83% de efetividade numa distância de 8 centímetros, tá? Da sua bancada, para eliminar esse DNA contaminante. 70% de efetividade a 48 centímetros. Tá?
É importante que, lógico, a luz UV se não esteja manipulando outros embriões, ali outras células, tá? E o mais recomendado são a limpeza com soluções de hipoclorito, tá? Baseadas com hipoclorito diluídos e que tem um efeito melhor aí na degradação do DNA. Importante que álcool não elimina DNA, tá? Muita gente sai limpando as bancadas aí com álcool e tudo mais. É a maior cagada que tem. Isso não elimina DNA e não deve ser utilizado porque ele, inclusive, é embriotóxico e vai causar danos aí para o seu embrião. E aí o tubing, uma vez eu fiz uma pesquisa, tá, informal aqui pelo meu Instagram, talvez não seja muito fidedigno, mas é um dado que me chamou a atenção. Muitos embriologistas responderam à pesquisa que eu fiz. Eu postei uma foto dessa e falei assim, quem é dos embriologistas aí que consegue ver as células na hora do tubing? 70% dos embriologistas que responderam não visualizam a célula no momento do tubing. Simplesmente vão lá, colocam meio que as cegas e depois de lavar lá a pipeta e veem que não visualizam as células. Tá? Pessoal, atenção aí quem está com o microfone aberto, por favor. E aí, por que não consegue ver essa célula? Porque o protocolo recomendado pelos laboratórios é você colocar 2 microlitros de uma solução dentro desse tubo. Na hora que você põe esses 2 microlitros, ele preenche o espaço nesse fundo do tubo aqui. Então, você não consegue ter uma gota como essa que eu fiz aqui. Eu fiz uma foto recentemente. Vocês conseguem ver a célula aqui, ó, na ponta da seta vermelha e na ponta da seta do meu mouse. Olha só, e olha que é uma foto que eu tirei do celular ali, da lupa, que nem era uma lupa com câmera, tá? Então, dá para ver perfeitamente essa célula. E a dica que eu dou é você utilizar 1,2 microlitros dessa solução no tubo. Reduz de 2 microlitros para 1,2. Isso ajuda muito. E quem já fez curso comigo, quem já me pediu essa dica aí, eu já passei, o pessoal passa a utilizar, não interfere no resultado depois e melhora muito. Tá? E cuidado com as soluções, nos protocolos que tem soluções de wash, tá? Essas soluções, quando não bem preparadas e são enviadas aí para nós, para nossa utilização, olha, ela aumenta a taxa de esse embrião grudar na pipeta. Já aconteceu de eu colocar uma célula nessa solução de wash, ela simplesmente explodir, porque ela devia estar com a concentração alterada ali, e uma solução hiposmótica, provavelmente, que a minha célula simplesmente pipocou, sumiu ali. Só acho que isso aconteceu num treinamento, já aconteceu da minha célula grudar na placa, no fundo da placa, então já aconteceu de tudo. E tem maneiras da gente evitar isso tudo, tá? E tem alternativas de manuseio para a solução de wash também, que a prática a gente vai ensinar num outro momento para vocês. Tá? E quando eu não vejo essa célula, e agora? O que eu faço? Né? Então, a primeira coisa é você lavar a sua pipeta. Né? Então, ver se não ficou... Ou ver se não ficou na gota de lavagem, porque quando você tira com a sua stripper, né, ali da sua gota da placa de biópsia, você vai lavar ela na gotinha de lavagem, às vezes ela cai nessa gotinha de lavagem. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? E que a gente aperta, às vezes, sem querer, nesse processo de trocar de uma placa de outra, você mexe seu dedo e a célula ela vai sair da sua pipeta. Então, aconteceu de eu já não ver na hora do tubing, por isso que é importante você ver a célula. Aí depois você volta lá na sua gota de lavagem, pega aquela... Aí eu identifiquei a célula, sempre vejo, sei qual a gota que eu passei, aquele embrião. Eu vi que estava lá, eu peguei a célula e voltei e coloquei no tubinho, tá bom? E já aconteceu também da minha célula ficar grudada na pipeta. Então, tem como evitar essas adversidades? Tem sim, mas também pano para manga aí para a gente discutir sobre esses processos que a gente deixa para falar numa aula prática. E quais fatores que podem interferir nos resultados, então, do meu PGTA, tá? As amostras de baixa qualidade ou não informativas que vão levar a esse resultado, né, de não informativo, tá? Porque leva essa não informidade provavelmente por uma amostra de baixa qualidade. Então, o que levou você, possivelmente, a ter essa baixa qualidade dessas células? Uma elevada exposição ao laser, como eu disse, muitos tiros de laser,
tá? Excesso de clique, também você ficar raspando demais ali na holding, ou esticar demais as células, causando, né, um rompimento mais brusco das células, também não é muito adequado. São fatores que podem levar em mosaicos aí falsos positivos. Tá? Outros fatores que podem interferir, de acordo com esse trabalho aqui publicado, quando você tem blastocísticos, a qualidade do trofectoderma é um fator importante a se considerar, porque quando você tem blastocísticos grau A, trofectoderma grau A taxa de sobrevivência não tem diferença significativa, tá? Com relação ao número de células biopsiadas, tá, desse embrião. E a taxa de implantação dos embriões grau A também não tem influência com relação ao número de células biopsiadas. Ou seja, se eu tirar 5 células, ou tirar 10, 15 células, aquele embrião que é bom, a biópsia não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Mas quando a gente fala de blastocísticos grau B e C, a taxa de sobrevivência também não vai mudar nada, neles sobreviverem ou não, mas a taxa de implantação tende a diminuir conforme o aumento no número de células biopsiadas. Então, é isso que a gente vê nesse gráfico aqui. Tá? Quando a gente retira mais células, de 11 a 15 células, ou de 6 a 10, a taxa de implantação é bem menor, tá, do que quando comparado a quando a gente tira de 1 a 5 células. Tá? Comparando aqui blastocísticos grau B e C de trofectoderma. E um outro fator aqui que tem relação também com o número de células biopsiadas, tá, desse trabalho aí, é que a taxa de falha diagnóstica, né, a relação da taxa de falha diagnóstica e o número de células biopsiadas. Então, o que eles observaram? Que quando a gente tem de 1 até 5 células biopsiadas, eles conseguiam ter uma taxa diagnóstica de 86%, tá? E mais, depois que de mais de 5 células, né, então seria 6 células ali para cima, você atinge uma maximização dessa taxa diagnóstica, né, dessa informidade, que deu 98,7%. Tá? Então, eles viram que depois, aumento de 6 células, olha, para 7, 8, 9 ou 10 células, não mudou, não foi muito significativo, então o ideal é que você tire menos células com a máxima eficiência. Tá? Então, em torno de 6, 7 células é o ideal para a gente retirar desse embrião. E um outro fator que vale considerar desse trabalho publicado aqui pelo Capalbo, né, analisando aqui 2.586 embriões biopsiados, é a experiência do operador, tá? Que pode sim fazer diferença. Alguns trabalhos falam que não, mas eu tenho convicção que sim. E a gente pode ver nesse número aqui, ele pegou 7 embriologistas, tá, para fazer as biópsias. E aí você analisar aqui, olha, o embriologista número 7 com o número 5, olha só a taxa de resultado positivo do 7 em relação ao 5, tá? E olha também a taxa de abortamento do 7. Foi 0%, e esse daqui foi 12%. Né? E a taxa de ongoing, né, gestação ongoing, também foi muito significativa, olha só, de 60% para 40%. De duas, quer dizer, só se o embriologista número 7 foi lá, selecionou os casinhos top para ele fazer e largou os ruins para o número 5. Ou realmente você tem uma diferença significativa aí do tempo e a experiência de operador, tá bom? Outros fatores que podem influenciar na biópsia de trofectoderma, uma coisa que eu costumo falar aqui, não tem nos trabalhos que mostrem isso, mas uma vez eu achei um trabalho que falava, é realmente o momento certo para a biópsia. Qual é o estágio ideal, né, para fazer a biópsia desse embrião? Então, o que esse trabalho falava é que se você faz a biópsia num estágio mais inicial, um blastocisto mais inicial, tá, inferior a grau 3 ali, por exemplo, lembrando da classificação nova, né, você teria 40% mais chance de abortamento desses embriões, mesmo que sejam eupóricos, você transferindo eles, eles vão ter 40% mais chance de abortamento do que um embrião que era mais expandido, por exemplo. Tá? Por isso é importante você fazer uma análise de desempenho, tá? Operador dependente. Então, você tem Bernardo, 5 operadores. Bernardo, Oi? Ficou ruim de novo? Bernardo, o Oi? microfone está falhando bastante. Melhorou? Agora melhorou.
Então, você já estou acabando já, tá, pessoal? Então, você fazer uma análise de desempenho aí, operador dependente, tá? Justamente para isso, para que você possa controlar e melhorar, controlar o desempenho da sua equipe, né, como um todo, e individual, você poder pegar aquele cara que tem o melhor resultado para que ele possa passar o treinamento para a equipe, né, e para que todos cheguem no melhor resultado assim como ele. Tá? Então, e você identificar qual que está necessitando de uma capacitação técnica, isso é muito importante. Tá? E aí, já por fim, vamos falar da análise genética não invasiva. Tá? Para quem não sabe, consiste em você pegar DNA, a gente descobriu aí que o embrião libera DNA livre no meio de cultivo, tá? Ao redor dele. Tá? Então, consiste então em você pegar esse meio de cultivo que está em volta dele, colocar num tubinho, para você não fazer essa biópsia, não ser invasivo, e você, com isso, detectar a euploidia, a neuploidia, fazer a análise genética desse embrião, tá? De forma não invasiva, só coletando o meio de cultura e o DNA que está livre, circulante ali ao redor desse embrião. E isso tem ganhado uma conotação mais desde o ano passado, quando foi publicado esse trabalho aqui, já em maio de 2020, que foi o primeiro trabalho mais robusto ali, analisando 1.300 blastocistos, tá, com essa técnica, um estudo multicêntrico, foi realmente um RCT, né, que acho que foi o primeiro publicado aí em relação a essa técnica, porque até então a gente não tinha um trabalho consistente desse, tá? E o que esse trabalho demonstra, né, até utilizei já algumas imagens que eu vou utilizar aqui, são de apresentações aí da Carmen Rubio, tá? Que fala sobre isso, né, que foi a principal autora desse trabalho. Então, eles chegaram numa taxa de concordância média, de acordo com esse trabalho, de 78%, sendo o máximo de 86%, né? Então, nesse estudo multicêntrico. Então, quando a gente olha para isso, é importante a gente ter um olhar crítico. É um resultado promissor? É um resultado promissor muito interessante, mas é importante que a gente tenha um olhar crítico, por quê? Quando a gente olha essa tabela que eles demonstram aqui, comparando aqui, a análise do meio de cultivo com a concordância com o trofectoderma, análise do meio de cultivo, concordância com a massa celular interna, e a relação trofectoderma e massa celular interna, o número de falsos positivos, olha só, da análise do meio de cultivo com a massa celular interna, foi a mesma do trofectoderma com a massa celular interna aqui, tá? 4,7%. Mas o número de falsos negativos, quando a gente compara aqui do meio de cultivo, do DNA livre do meio de cultivo, com o trofectoderma, do DNA livre do meio de cultivo com a massa celular interna, é bem mais alto do que trofectoderma e massa celular interna. Ou seja, isso tem um impacto ali significativo, né? Se a gente considerar número de falso positivo negativo, tá? Nesses casos aqui, você vai somando aqui 9,4, 4,7, você vai ter praticamente 15% de falhas, né? De falha no seu resultado. Então, de cada 10 embriões que você submete a essa análise, pode ser que 1,5 não esteja com o resultado correto. Você se sente confortável em relação a isso? Então, essa foi uma crítica que eu tive para mim. E uma outra consideração a fazer, que nesse trabalho, até uma recomendação da Genomics, né, que ele fala assim, mas qual que é o objetivo dessa técnica, né? Então, eles falam o seguinte, olha, o objetivo dessa técnica não é você taxar, né? Você bater a régua ali. Aqui tanto é que no laudo deles, eles soltam uma probabilidade daquele embrião ser euploide. Eles trabalham com a probabilidade. Então, eles vão fazer um ranking, você vai mandar 4 embriões para ele. E aí, ele vai colocar aqui, olha, deu euploide aqui no meio de cultivo, tá? Esses dois. Então, o embrião número 7 e o número 1. Então, eles põem no ranking como número 1 a ser transferido para essa paciente.
Esse aqui deu uma alteraçãozinha aqui, segmental e tal, uma duplicação. Olha, eu deixo ele para depois, tá? Transfere primeiro esses dois aqui. E esse aqui deu uma trissomia. Então, ele te dá uma probabilidade e ele te dá um ranking do que você deve fazer ou não, tá? Então, é meio complicado você trabalhar com essa probabilidade, porque você está trabalhando com... Ali, a paciente chegou ali, ela está comprando uma coisa, né? Um serviço. E você vai simplesmente falar para a paciente, olha, teu embrião aqui deu 86% de chance de ser autôide, tá bom? E ela vai se satisfazer com isso, né? Então, é uma questão a se criticar. E aí, eu separei esse artigo aqui, que é super recente, publicado aqui pelo grupo do Denis Sacas, que é um cara fantástico, um pesquisador fantástico, não tem nem o que falar dele, é um cara que eu admiro muito, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, muito sensato, né, nas suas considerações, e fez um trabalho bacana aqui que mostra, comparando a análise não invasiva, tá? E a análise invasiva desses embriões. Então, comparando esses resultados. E o que eu achei interessante é, primeiro, que aqui a taxa de live birth, né, de bebês nascidos, foi maior, um pouquinho maior do que na análise invasiva, deu uma diferença aqui de 4%, 4, 5%. A taxa de abortamento foi um pouquinho menor, 2%. Né? Mas estatisticamente não deu diferença significativa. Isso foi até uma surpresa quando eu vi esse trabalho, porque se imaginava até no primeiro momento que daria muita diferença, né? Dos efeitos da biópsia. Então, eles serem mais nocivos do que isso. Então, por enquanto, não deu muita diferença. Então, numa relação custo-benefício, não dando diferença significativa, é melhor ficar com a biópsia invasiva, que ela te dá uma assertividade maior, uma acurácia maior do que análise não invasiva, tá? Já tô, quase uma hora, já tô uma hora aqui, tô acabando, é o último slide, viu, pessoal? E aqui, esses outros dois trabalhos, esse aqui também publicado aqui em setembro de 2021, e esse aqui foi em junho de 2021 pelo Richard Scott, que é outro baita pesquisador também, bem renomado na área, e os dois mostraram uma mesma coisa, né, que eles acharam a alta taxa de falha de amplificação no método não invasivo, tá? Então, o Richard Scott fez aqui, deu 37,3% de falha de amplificação, deu 40% de discordância nos resultados, e 4 desses aneuploides acabaram que resultaram numa gravidez viável, que eles acabaram transferindo também, tudo isso na análise não invasiva, então ele foi super crítico no trabalho dele, só que tem um monte de crítica, discussão sobre esse trabalho, porque ele não seguiu o protocolo que deveria seguir, porque a análise não invasiva te remete a alterar alguns protocolos de trabalho aí no seu laboratório, né? E ele não quis fazer isso e quis mandar para ter o resultado, e ele achou esse monte de falha e tal, foi super crítico. Então, tem crítica dos dois lados, né? Mas é uma das coisas a se considerar nesses trabalhos aí que vem saindo. É isso que eu tinha para falar com vocês. Hoje fico à disposição para a gente bater um papinho rápido aí, porque eu me estendi um pouquinho. Tá aqui, quem quiser entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá em embriologica.com.br. Muito obrigado, pessoal. Vou parar de compartilhar. Obrigado pela aula, foi muito boa aula, passar teu conhecimento aí para todo mundo. Eu vou ser bem rápido aqui nas considerações, porque como a gente já está com o horário adiantado, né? Ser bem rápido nas considerações. Então, tem algumas perguntas que eu acho que você já respondeu na tua aula, por exemplo, qual a solução que é utilizada para o tubing, né? Geralmente é a solução que eles mandam, né? Que é uma solução de PBS, né? Perguntaram se você vai dar aula na pós. Sim, ele vai estar dando aula, ele vai dar aula na pós. E se a aula vai estar gravada posteriormente. Sim, a aula vai estar gravada posteriormente, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, tá, gente? Perguntaram se no blastocisto também, caso falhe o laser, dá para fazer um RET mecânico. Dá para fazer, já fiz.
eu fiz a abertura em D3, quer dizer, eu já fiz dos dois jeitos. Já, quando eu disse que falhou o laser ali, foi num dia que eu fui fazer uma biópsia de blastocisto e o laser não funcionou, e eu abri na hora. Eu sempre carrego comigo uma agulha dessa de PZD na minha mochila, né, quando eu vou fazer uma biópsia, justamente por conta disso. Tá? Então, dá para fazer, mas eu prefiro. Inclusive, eu ensinei um embriologista uma vez que ele estava sem laser e tal, e ele falou: pô, dá para fazer? Não, ele dá. E ele pegou gosto de fazer, ele só fazia assim: ele abria em D3, né, e deixava eclodir, e a hora que começava a eclodir, ele ia lá e já tirava, fazia com flicking. Então, ele aprendeu a fazer a biópsia sem laser. Eu espero que ele já tenha comprado um laser aí depois dessa, mas ele depois me mandou uma mensagem agradecendo ali, né? Pô, você me ensinou isso aí, ó, peguei a mão e tal. E ele gostou, ele se dava bem com isso. Ótimo. Tem uma outra pergunta que é da Vitória. Pergunta: fazer teste genético molecular dos embriões no próprio laboratório de FIV é algo que já acontece? Devemos ver isso acontecer no futuro? Olha, pelo que eu saiba, tem uma clínica no Brasil que fazia, não tenho certeza se faz, eu acho que faz ainda, que é do Vinícius, da Conceber, lá de Curitiba. Eles fizeram esse investimento, montaram um laboratório de genética dentro da clínica para eles fazerem essa análise própria, tá? Então, ele foi se especializar lá fora para aprender a fazer isso tudo e eu não sei te dizer se é uma tendência para o futuro, cada clínica ter o seu laboratório de genética. Eu acho que não sei se vale a pena, eu acho que é melhor... Eu acho que isso é difícil, hein, Bernardo? Eu acho que o equipamento hoje de sequenciamento, um sequenciador de última geração, ele vai custar entre 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Para a clínica fazer dentro do próprio e não abrir para poder fazer para fora, eu acho difícil para ela fazer só para o dela, né? Abrir para fazer para fora também é difícil, porque tem grandes grupos aí, né? Tem o DASA, tem Genomics, tem pessoal do Fleury também deve entrar aí para o futuro. Então, tem mais gente dos Estados Unidos vindo para cá, né? Tem o pessoal da Cooper Cirúrgico que está vindo para cá. Então, eu acho que o que vai acontecer vai ser justamente ao contrário, vai consolidar, as clínicas vão ser compradas, as clínicas pequenas, e as clínicas grandes cada vez mais vão recorrer a esse tipo de serviço fora, né? Para eles não compensa, né? Exatamente. É um custo envolvido ali que não tende a não compensar, né? Mas Exatamente. quem sabe para o futuro aí, não sei dizer. Com relação à legislação do CFM, de escolher, de saber o sexo do bebê, hoje em dia não pode mais, né, Bernardo? Não é permitido mais, as empresas aí de genética não liberam mais o sexo dos embriões, né? A não ser que seja doença ligada ao sexo, tá? Então, se for doença ligada ao sexo, aí é permitido saber o sexo. O que mais? Qual tipo de síndrome, doença, a técnica de biópsia não invasiva não identifica? Então, as doenças monogênicas, tá? Não tá recomendada. Seria só o PGTA, o screening mesmo do embrião, tá? E se eu não me engano, também as translocações também não é recomendado a não invasiva para eles. Que mais? Vamos lá, eu acho que já. Tinha uma pergunta boa aqui. Qual o tamanho da gota onde o embrião é biopsiado? Qual o volume que você coloca de gota? De 5 a 10 microlitros eu uso. Eu uso 6 microlitros sempre. Dica do Bernardo. Cadê? Não, tinha uma pergunta aqui. Cadê? Quais as principais implicações que pode-se observar nos embriões após a biópsia do embrião? Falo isso porque, considerando que a remoção destas células podem influenciar seu desenvolvimento posteriormente. E aí, Bernardo? Quais as principais implicações que pode observar nos embriões após a biópsia desse? Olha, a maioria das vezes, quando a biópsia, o que a gente pode ver, pode acontecer de degenerar,
esse embrião. Se ele já é um embrião de má qualidade, você faz uma biópsia que tem embrião que a gente começa a fazer biópsia, a gente fala que ele esfarela, né? As células começam a esfarelar, não vem nenhuma célula consistente, você vem puxando célula, tal, não sei o quê. Putz, olha que você vai ver, você puxou um monte, aquele embrião mingou, né? E você às vezes acha que não vai sobreviver, às vezes sobrevive ou pode acontecer de não sobreviver mesmo, né? Então, de um embrião de má qualidade, realmente degenerar, não evoluir. Ah, mas na maioria das vezes, os embriões, olha, são guerreiros, eles sobrevivem super bem, voltam super bem. Se você deixar ele em cultivo ali, em 4, 5 horas depois, ele já está expandidão de novo, está crescendo muito bem. Achei a pergunta aqui. Por que no PGTA, Nicole Wolff fez? Por que no PGTA os embriões triploides ou haploides não são detectados? Essa é uma pergunta muito interessante, mas ela é baseada no seguinte, porque é um software matemático, tá? É um sequenciador ali matemático. Então, ele faz uma análise, quando a tua amostra entra ali, ele entende, ele faz uma contagem de cromossomos, tá? Vamos dizer assim, ele traça um padrão linear ali do que ele tem um limiar, assim, do que é um ganho, uma adição de cromossomo, ou de um gene, alguma coisa específica, uma região específica do cromossomo, e o que é uma deleção. Tá? Então, se tua amostra entrar com uma triploidia, ele vai entender que o triploide é uma coisa normal, ele vai trabalhar em cima daquele padrão cromossômico, daquela quantidade de DNA que tem ali. E a mesma coisa no haploide também. Então, ele não consegue diferenciar exatamente se tem mais, ele vai só detectar se algum embrião tiver, por exemplo, 4 pares de cromossomo de um triploide, ele vai detectar que tem um par a mais. Mas ele não vai detectar a triploidia de todos, porque ele entende que aquele volume, aquele peso, vamos dizer assim, é o normal para o que está sendo analisado. Justamente, é por análise comparativa, ele sempre tem um padrão. Por isso que na análise do sexo, muitas vezes, dá uma menina e é um menino, tá? Esses casos assim, muitas vezes dá uma menina e um menino. Por quê? Porque eles procuram o Y. O Y, eles estão procurando lá um gene relacionado ao Y, para sequenciar. Como o Y é muito pequeno, muitas vezes essa massa do gene do Y, esse tanto que tem do Y é muito pouca. E quando eles não acham, obviamente, acaba dando como, o software acaba dando como menina, porque ele só achou os X lá dentro, né? A Patrícia perguntou, todos os embriões descartados são avisados antes aos pacientes? Como funciona essa parte? Poderia contar? Olha, o ideal é que sim, que se converse sim, com os pacientes, lembrando que sempre o material é do paciente, né? A gente está trabalhando com material biológico de terceiro, né? Não é nosso, né? Então, tudo que a gente vai fazer com os embriões, com as células desses pacientes, é importante que a gente comunique eles e eu gosto de fazer, inclusive, um termo, olha, então tá, Tem que ter consentimento informado. Né? É um termo de consentimento informado. Então, no meu termo de biópsia embrionária, já tem uma opção lá, olha, você autoriza que os embriões aneuploides sejam descartados, né? Então, já tem isso previsto ali no meu termo de biópsia embrionária com a paciente, tá? Então, a gente já avisa com ela, mas tem pacientes que a gente gosta de confirmar, olha, deu uma síndrome de Down, a senhora não quer mesmo transferir, tal, vai saber, né? Então, a gente, principalmente as aneuploidias compatíveis com a vida, né? É importante você informar, porque nunca se sabe a relação que a paciente vai ter com esse embrião ali. A experiência que a gente tem das nossas consultorias, o que acontece? A gente tem que olhar muito bem o termo de consentimento livre esclarecido. Dentro do termo de consentimento livre esclarecido, o paciente ele tem que ser informado o número de embriões que deram alterados, quais foram essas alterações. Por quê? Justamente isso que o Bernardo falou. A decisão é do casal, a decisão é do paciente. O médico ele pode indicar qual a melhor decisão técnica. O embriologista pode indicar qual a melhor decisão técnica, mas a decisão final é do casal. Se descarta ou não descarta e se transfere ou não transfere. O casal ele pode decidir isso, tá? E é passível até de judicialização, passível até de processo. Você descartar o embrião
que estava alterado, mas você não informou esse paciente simplesmente porque o embrião estava alterado, ele não assinou que ele queria que descartasse, isso pode gerar um problema para a clínica no futuro. O paciente ele pode entrar com um processo falando que foi prejudicado e que foi mal informado. Então, é importante que assine tudo, gente. Tudo tem que ser assinado, tudo tem que ter contrato, tudo tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido e tudo tem que ser muito bem explicado para o casal. Isso chama-se transparência. A clínica tem que ser transparente, né? Porque a parte mais fraca é o casal, obviamente. Então, a gente tem que entender o lado do casal. A gente está aqui para servir, né? Tem um ditado que fala o seguinte: se você não serve, você não serve. Ou seja, você tem que servir as pessoas na tua vida, né? Então, você tem que estar lá para servir bem as pessoas, né? Aí estão perguntando aqui, após a manipulação do blastocisto, pode ocorrer uma perda da aderência entre os blastômeros? Se sim, há uma avaliação desses blastocistos antes da implantação? Acho que é antes da transferência que ela quis dizer, né? Olha, Bruna, o que a gente vê na prática é o seguinte, olha, esse embrião ele fecha de novo, né? Ele tende a se juntar a essas células, ele fechar, porque como que a gente vê isso? Porque esse embrião consegue expandir de novo. Então, imagina como se fosse um balão dele, né? A hora que ele fecha, ele fica cheio de líquido lá dentro. Então, se ele tivesse um buraco ali dentro, ele não ia conseguir se fechar, não ia conseguir manter esse líquido que serve para a nutrição dessas células dele ali dentro, né? Então, ele consegue se fechar, essas células se fecham e ele volta a expandir normalmente depois. O que acontece muito, Bruno, com relação a D3, é quando você tem embrião compactado, vitrifica e descongela, muitas vezes ele perde essa compactação. Mas isso é super comum e logo depois de 3, 4 horas, ele começa a compactar de novo. Então, isso é normal. Tá? Para D3, para blastocisto, não. Para blastocisto é exatamente isso que o Bernardo falou. Ele vai se fechar e vai se regenerar, né? O que vocês fazem quando o embrião está saindo da zona? Pela massa celular interna do dia da biópsia? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem 2 alternativas, Luana, que eu gosto de recomendar. A primeira é você deixar ele expandir um pouco mais, tá? Talvez, se for no D5, você deixa para D6, deixa ele expandir um pouco mais, você vai ter mais células do trofectodermo no dia seguinte para fora, e aí você consegue tirar essas células do trofectodermo. Uma segunda alternativa é você fazer um outro buraco do outro lado, tá? E você tirar as células do trofectodermo sem mexer na massa celular interna. E uma terceira alternativa é você realmente puxar ele para fora, deixar ele eclodir e faz a sua biópsia com ele totalmente eclodido. Também é possível. Muita gente não gosta dessa terceira alternativa, exige mais experiência do operador, mas você me perguntou, estou te dando alternativas aí. A Mariana perguntou aqui também, né, Edson? Mariana Piccolomini, só um parênteses. A Mariana Piccolomini é uma das pessoas que mais entende de biópsia também, como o Bernardo no Brasil, viu, gente? Ela me ensinou a fazer, ela e o Bernardo são os dois que eu sabia fazer biópsia do meu jeito antigo. A hora que eu fui conversar com os dois e comecei a fazer biópsia junto com a Mari e com o Bernardo, eu melhorei muito a minha técnica de biópsia por conta dos dois. É verdade. Mariana fera e é uma parceiraça nossa aí. Mandar um abraço para ela. E acho que o operador pode influenciar, sim, na ploidia do embrião, né? Então, como eu até mencionei ali na aula, tem alguns fatores que podem interferir. Eu acho que a técnica pode interferir. Olha, tinha uma clínica que eu atendia e eu tenho para mim, tá? Não posso afirmar isso, mas eles eram numa região muito quente aí do Brasil e tal, eles trabalhavam com ar-condicionado assim, trincando, eles tinham uma mink que ficava embaixo da boca do ar-condicionado e tinha embriões bonitos, blastocistos bonitos, tal, mas os blastocistos bonitos deles sempre davam alterado. E para mim tinha algum fator dessa influência de temperatura que causava isso, porque o meu resultado de biópsia de euploidia em outros laboratórios era mais alto do que lá. Então, ou tinha algum fator, sei lá, do estímulo ovariano, aí tem N fatores, ou até fatores mesmo que eu acho que influenciam do ambiente do laboratório,
né, nesse resultado aí. Mas eu acho que sim, o operador, sim, eu tenho para mim que com o passar dos anos eu melhorei a minha técnica e com isso eu melhorei também os meus resultados, vamos dizer assim, no geral. É uma coisa, acho que é importante colocar com relação a debris celular, né? Tem muito embriologista que, na hora de biopsiar, principalmente embriões CC, tem muito debris celular. Dentro da periotrofectoderma, vamos dizer assim, né? Dentro do espaço perepitelíneo. E aí o embriologista ele vai lá e puxa a biópsia. Esses pedaços de células podem conter DNA. Então, assim, não é recomendável pegar esses pedaços de células ou essas células fragmentadas que estão ali próximo do trofectoderma, né? Aí a Nicole perguntou, ela não entendeu por que a contagem dos cromossomos não diz que tem 69 em vez de 69 em vez de 46. Eu vou explicar, porque é o seguinte, se você pegar 8 células, se você pegar 3 células, ou se você pegar 5 células, como que você determina o número de cromossomos? Através da massa desses cromossomos, através do quanto você tem de DNA daquele cromossomo. Como funciona isso? Você tem um negócio chamado WGA, que é Whole Genome Amplification. Você amplifica todo o DNA que tem lá, e aí depois você passa isso para uma coluna e separa por sonda os genes que você quer sequenciar. Se você tem 8 células, você vai ter mais material. Se você você vai ter mais daqueles genes. Se você tem 3 células, você tem menos daqueles genes. Mas você sempre vai comparar pelo tanto de genes que você separou na tua sonda, pela sequência de amplificação. Então, Nicole, por isso que você pode pegar de 3 até 10 células. Então, por isso que isso é uma vantagem. A desvantagem é que quando você tem 46 cromossomos ou 69 cromossomos, você simplesmente vai comparar o quanto de gene que entrou lá, né? O quanto de gene ficou grudado na coluna, né? Para o sequenciamento. Então, por isso que você não consegue quantificar quando você tem uma alteração que é uma alteração linear, entendeu? Quando você tem 3 vezes mais, você tem uma alteração linear. Quando você tem 4 vezes mais, você tem uma alteração linear. E como que você sabe que tem, por exemplo, trissomia do 21? Por quê? Porque você tem essa linearidade e aí o 21 ele dá um pulo, ou seja, ele tem 1/3 a mais. Ou você tinha 2, ele tem 30% a mais, então você tem a trissomia do 21. Ou monossomia, ele tem 30% a menos, né? E fica nessa variação de massa, vamos dizer assim, né? Só para tentar ajudar, Nicole, talvez te ajude entendendo que a gente não trabalha com análise específica do material biopsiado. É como o Edson falou, a gente trabalha com análise do material amplificado. Então, o DNA que a gente que passa no sequenciamento ali é o do material amplificado. Então, quando você faz a amplificação de DNA, e aí vale lembrar da técnica de PCR, né? Que é essa WGA que o Edson falou, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Então você tem vários primers ali de sequências já conhecidas do DNA, tá? E ele remonta esse DNA. Então você vai abrir a dupla fita que você tem, por mais que seja, você vai ter mais duplas fitas, né? No caso de triploide, né? Então você vai ter 6 ali duplas fitas, mas elas vão abrir e os primers vão se ligar naquelas regiões específicas. Você vai ter a amplificação do genoma completo, mas depois elas se fecham de novo. Então, eles não conseguem separar exatamente isso porque você está trabalhando com material copiado, né? Então, é basicamente isso que o Edson te falou. É sempre relativo. É uma amplificação, uma quantificação relativa. Esse é o ponto. Não é uma quantificação absoluta, né? Bernardo, quando você abre a zona pelúcida, na hora da biópsia, você faz o embrião colapsar para disparar o laser? Faço o embrião colapsar. Eu tenho uma técnica aí que eu até onde eu sabia só eu fazia, mas depois descobri que o Sidney lá de Campinas também fazia, até conversei com ele. Eu conversei com você sobre isso, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer. Foi uma técnica que eu desenvolvi, que eu achei que eu tinha melhor resultados e menos prejudicial para o embrião. Então, eu dou um tirinho numa outra região da onde eu vou, diferente de onde eu vou entrar com a pipeta, tá? Então, por exemplo, eu posiciono o embrião ali, vou dar um tiro para ele colapsar em 12 horas, tá? E aí eu entro com a pipeta aqui em 3 horas para poder fazer a biópsia. Depois que ele já colapsou,
Então, a hora que ele começa a colapsar, eu faço a abertura na zona pelúcida, não danifico essas células que eu vou mandar para análise, então eu dou menos tiro de laser aqui para diminuir possíveis efeitos e possíveis mosaicismos, né, desse material que vai para análise. A Graziele pediu para você repetir os tubos, os tubos controle, PGTA e PGTM. A PGTM, você faz um tubo de controle para cada embrião, tá, que você biopsiar. E o PGTA, você faz um controle para todos os embriões que, por paciente, vamos dizer. E o volume? O volume eu coloco em torno de 2 microlitros ali no controle. Eu pego o que sobra na pipeta, eu coloco lá no controle. Bom, gente, obrigado de novo por estar aqui até às 10 horas da noite. Vocês são os guerreiros aí, muito obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar sobre análise morfológica e como obter resultado com análise morfológica. Vou falar bastante prática da análise, vou falar bastante a parte prática da análise morfológica, o impacto que tem, tanto dos defeitos do ósseo quanto dos defeitos do embrião, qual impacto isso pode gerar na taxa de gestação e o que é a influência do quê, né? Dentro do embrião. O que é ogênese, o que é hormônio, o que é alteração de cultivo e tempo de manipulação e tudo mais. Então tá bom, gente. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã. Então, encontro vocês às 8h30, no mesmo bate-horário aqui, no mesmo bate-local. Tá bom? Um abraço a todos.